Caros alunos, estamos iniciando a aula que trata do assunto fibras óticas e rede sem fio. Teoricamente, poderia parecer que a reunião desses dois assuntos numa mesma aula não tem relação de causa e efeito, mas a motivação para nós estudarmos esses dois temas juntos é que são formatos complementares, são mídias complementares, meios complementares, para o cabeamento estruturado, que a maior parte do cabeamento estruturado utiliza cabos metálicos, e esses são dois meios que são bastante utilizados para dentro das redes. Quando eu preciso de muito desempenho, fibra ótica. Quando eu preciso de mobilidade, eu preciso estender a minha rede, utilizo rede sem fio. Os objetivos dessa aula são entender conceitos de ótica aplicada à transmissão de dados, conhecer características das fibras óticas, conectores e acessórios óticos, identificar técnicas para medição da atenuação no cabeamento ótico, conhecer os tipos de interferência em cabeamento ótico e conhecer as necessidades de infraestrutura para suporte às redes sem fio. Essa aula, então, se destina ao estudo dos cabos de fibra ótica, abordando inicialmente os conceitos de ondas de luz, propagação e alguns conceitos físicos relativos à ótica. Vamos ver ainda os tipos de fibra, os equipamentos empregados e os canais empregados nos canais com fibras óticas. E nós vamos finalizar identificando necessidades de adaptação da infraestrutura de rede para dar suporte às redes sem fio. Bom, alguns conceitos que, para boa parte dos nossos alunos, devem ser novos. A fibra ótica é composta de um material dielétrico. É uma mistura de sílica e plástico. Ela consiste em uma região central chamada de núcleo, envolta num material chamado de casca. A casca é um material que tem um índice de refração ligeiramente inferior ao do núcleo, que vai oferecer a propagação de energia luminosa pelo mecanismo da reflexão total. Nós vamos ver esse tema com mais detalhes mais à frente. Então, aí está uma imagem que simboliza uma fibra ótica, que ela vai ser, na verdade, um fio finíssimo. Esse núcleo da fibra é um núcleo finíssimo, mais fino do que um fio de cabelo. Ela vai ter uma casca por onde a luz que se propaga vai se refletir dentro daquela superfície e um revestimento para oferecer uma resistência física, uma proteção física, posto que se trata de um material muito frágil, então ele tem que ser protegido. Apesar de ser o dispositivo de comunicação de dados que oferece a maior possibilidade de volume de dados, é um tipo de mídia que é frágil, então ela precisa de uma capa com bastante resistência para proteger a fibra. As propriedades da onda de luz. A primeira é a da reflexão. É o retorno de uma onda luminosa que se choca com o material refletido. Essa visão aí é simples, é a mesma que nós temos num espelho. A onda chega a uma superfície e se reflete, ela retorna após se chocar naquela superfície. Outra propriedade de uma onda luminosa é a vibração. Ondas de luz possuem frequências diferentes. Quando nós analisamos o espectro eletromagnético em outras disciplinas, nós vemos que as ondas eletromagnéticas terão diferentes propriedades dependendo da sua frequência. Até que nós chegamos na frequência das ondas de luz. As ondas luminosas visíveis, as de menor frequência, são as ondas que têm tons de vermelho, que elas atingem os nossos olhos, são as ondas de menor frequência, tons de vermelho. E essa gama de frequência vai pegando todas as cores do arco-íris até que chegamos nas frequências mais altas, que correspondem à cor violeta. Então, esse espectro de luz, as cores distintas que percebemos nos nossos olhos,
é por causa da faixa de frequência que essas ondas luminosas vão possuir. Refração. Isso é um conceito bastante interessante, ele se refere à mudança na direção da onda luminosa quando atravessa uma superfície com diferentes densidades. A refração pode alterar o comprimento de onda, mas a frequência permanece constante. O que significa isso? Tem inúmeros exemplos que a gente pode mostrar na natureza, no nosso dia a dia. Basta você pegar e fazer uma observação através de uma garrafa onde esteja contido água, uma garrafa de vidro transparente, por onde haja água. Ou ainda um exemplo clássico de refração, os meus óculos aqui, aliás, eu tirei e não estou enxergando mais nada. Um exemplo clássico de refração, as lentes dos óculos. A luz incide na lente, muda a sua direção, a conformação, é claro, do desenho da lente faz com que eu mude a direção das ondas incidentes na lente, e ela vai, ao mudar a posição, vai mudar a formação de luz dentro do globo ocular. Lá no nervo óptico, enfim, no funcionamento do olho será facilitado com o uso de lentes, porque a luz vai ser refratada pela lente e vai mudar a sua posição, tá? Interferência é a adição ou subtração de amplitudes de ondas sobrepostas. Esse conceito de interferência, ele às vezes é manipulado em fibras ópticas para que eu possa, no mesmo ambiente, enviar ondas subtraídas ou adicionadas. A difração ocorre quando uma onda atravessa uma fenda equivalente ao seu próprio comprimento de onda. Isso aí eu me lembro lá no ensino médio, quando nós estudamos esse tema, que uma das formas que você ver a difração acontecendo é você juntar os seus dedos até ficar com um intervalo ínfimo e colocar bem próximo do seu olho. Há uma tendência de que você veja listras verticais. Faça esse exercício aí. Dá uma paradinha no vídeo e faz esse exercício. Você junta os seus dedos até que eles fiquem com uma distância mínima, e olhe através dos seus dedos. Você vai perceber algumas linhas verticais que significam, que representam a difração de onda. Na transmissão de dados, utilizando fibras ópticas, esse fenômeno vai acontecer e nem sempre será desejável. Ângulo de aceitação. Os raios de luz incidentes na fibra, com inclinação superior a ele, não são transmitidos pelo núcleo, mas penetram na casca, onde são fortemente atenuados. Como é que ocorre isso? Quando eu tenho uma onda que atinge uma superfície qualquer em determinado ângulo, essa onda vai se refletir. E, claro, essa linha que a gente chama de normal, que é uma linha perpendicular à superfície, vai propor que eu tenha o ângulo incidente igual ao ângulo de reflexão. Isso parece óbvio. Se eu olhar bem de frente, eu olho a imagem. Se eu inclino um espelho, eu vou ver mais à frente. Isso é natural. Só que quando eu tenho uma transmissão por fibras ópticas, se eu faço essa incidência num ângulo próximo a 90 graus, essa minha normal vai ficar muito próxima e a tendência dessa minha reflexão é de continuar refletindo na mesma área e não se propagar. Então esse ângulo de aceitação é o ângulo mínimo que eu tenho que ter para que os dados sejam refletidos e consigam chegar até o final. Atenuação é um fator central no projeto. Os pontos onde podem ocorrer perdas são
acopladores de entrada do sinal, emendas, conectores, dispositivos passivos, a própria fibra. A gente sabe que a atenuação é uma definição do enfraquecimento de uma transmissão, seja ela de uma transmissão ótica, seja uma transmissão eletromagnética ou um sinal elétrico através de um cabo, mas essa propagação sofre um enfraquecimento ao longo do canal, até chegar num ponto em que ela não será compreensível pelo receptor. Os responsáveis pela atenuação em fibras óticas são absorção, espelhamento, espalhamento, curvaturas e o projeto de guia de onda. Absorção intrínseca. Bom, mesmo o vidro com um elevadíssimo grau de poeira absorve de forma significativa a energia luminosa, o que quer dizer que o meio por onde flui aquela luz através do cabo, por mais perfeito que ele seja, ele vai oferecer alguma resistência àquela luz passar por ali. E essa absorção é muito forte na faixa de comprimentos de onda mais curtos. São as de ultravioleta que terão maior frequência e ali vai ser designado o que se chama de absorção de ultravioleta. A atenuação, então, será maior em frequências maiores. Dopante é uma substância introduzida propositalmente no vidro com o objetivo de mudar o índice de refração. Nós vamos ver que, dependendo do tipo de transmissão, eu quero alterar o índice de refração daquele meio, enfim. Então, dopante é a substância que é misturada naquele vidro, lá no processo fabril. Impureza é indesejável. É uma substância introduzida no vidro durante o processo de fabricação. Dos tipos particularmente convenientes, nós vamos encontrar íons de metal, íons metálicos e íons de OH. Curvaturas macroscópicas, o que será esse termo? Refere-se àquelas de grande raio que ocorre quando enrolamos a fibra em um carretel ou quando a fibra deve contornar um canto. Vocês devem lembrar que nós falamos da reflexão ali, em que eu tenho um ângulo de incidência, um ângulo de reflexão. Quando eu vou fazer uma curva na fibra, se eu faço uma curva muito pronunciada, eu vou forçar que em determinado ponto do meu circuito eu tenha um ângulo de incidência próximo de 90 graus, quando eu faço uma curva muito pronunciada. Outro aspecto também a se considerar é que o interior da fibra, a fibra propriamente dita, que está dentro da casca, que está dentro de um invólucro, ela tem um limite de torção. Ela é de vidro com relativa flexibilidade. Se eu dobro demais a fibra, ela vai quebrar e vai se interromper naquele ponto. Então se recomenda que curvas com fibra obedeçam a curvaturas bem longas e que não se façam curvas muito fechadas para permitir que o sinal continue fluindo por ali. Tipos de fibra. Nós temos fibras que podem ser enquadradas como monomodo e como multimodo. As fibras multimodo podem ser ainda classificadas como índice de degrau ou gradual. A diferença fundamental entre esses dois tipos é que na fibra monomodo ocorre apenas uma transmissão em cada fibra, oferecendo muito maior alcance. Já no multimodo, são multiplexados diversos sinais luminosos dentro da mesma fibra, é feita a multiplexação. Então, monomodo, grande alcance, um sinal só. Multimodo, diversos sinais multiplexados e um alcance um pouco menor. Aí está um exemplo bem característico, sendo que o exemplo gráfico que aparece aí do monomodo não é necessariamente assim, por óbvio, né? O sinal ele não vai pelo centro da fibra, ele vai refletindo na superfície, mas é claro que a simbologia que aparece ali é de apenas um sinal fluindo no monomodo e vários sinais fluindo no multimodo.
Essa chamada de multiplexação na fibra é chamada de multiplexação por divisão no comprimento de onda. Quando trabalhamos com sinais de luz, as frequências são extremamente elevadas. Então, utilizamos o comprimento de onda como referência, porque a frequência e o comprimento de onda são proporcionais. Então, a unidade de frequência seria alto demais, seria muito alta para nós trabalharmos como referência. Então, como frequência e comprimento de onda são características daquela onda transmitida, tradicionalmente, em meios de comunicações de dados, nós usamos a frequência como referência. Nós temos uma onda transmitida por uma antena, uma onda eletromagnética de não sei quantos megahertz ou gigahertz. Mas é claro que aquela onda transmitida também possui a propriedade do comprimento de onda, que no caso das telecomunicações, a gente utiliza para calcular antena, por exemplo, mas que expressamos aquele tipo de transmissão pela sua frequência. No caso das fibras, como as frequências são altíssimas, os valores seriam muito altos para se manipular, então se utiliza o comprimento de onda como referência quando vamos nos referir a transmissões em fibra óticas. A frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Maior frequência, menor comprimento de onda e vice-versa. A fórmula é C igual a F vezes W, onde C igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, isso é a velocidade da luz, F é a frequência em hertz e W o comprimento de onda. O espectro de luz visível, ele varia de 4,6 elevado a 10 a 14 em hertz e vai até 6,7 até vezes 10 a 14. Então, vamos simplificar os extremo essa operação matemática, né? Nessas faixas de transmissões temos sinais em cada um numa faixa de comprimento de onda diferente, que vai coincidir com cores diferentes. A onda de luz, é claro, uma luz visível. Para a luz visível, a menor frequência do vermelho e a maior o... Então eu poderia dizer que essa daqui é a frequência do vermelho mais intenso e que essa de 6,7 é a frequência do violeta, lá na outra extremidade, tá? Os componentes da transmissão ótica é transmissor, receptor e cabo. Vamos ver algumas características de cada um desses componentes. Os sistemas de transmissão eles podem ser classificados como ponto a ponto ou ponto multiponto. Os sistemas ponto multiponto são aplicáveis em redes locais e utilizam acopladores óticos passivos. Eu tenho um transmissor e mais de um receptor. Os sistemas ponto a ponto se aplicam a canais que tenham maior alcance. Quais são esses componentes, então? Outra classificação é, segundo a tecnologia, podemos tratá-los como analógicos ou digitais, e quanto à aplicação em sistemas de longa distância e sistemas locais e de curta distância. Moduladores são elementos que convertem um sinal óptico de entrada em um sinal de saída com características digitais ou analógicas. Temos dois tipos de moduladores. O modulador absortivo, onde o guiamento de luz se dá por um material absorvente de tensão elétrica aplicada. E os moduladores eletroóticos, onde eu tenho um cristal de niobato de lítio que comprova a mudança da fase do sinal óptico quando é aplicado um sinal elétrico nessa onda. Transmissores. A fonte de luz é evidentemente o principal componente do transmissor e que pode, nesse transmissor, utilizar LEDs ou lasers.
LED é a fonte mais comum em curta distância e quando eu tenho baixos requisitos em termos de qualidade e velocidade. Lasers são fontes óticas mais comuns para longas distâncias e exigem grandes velocidades de transmissão, sendo que com LED também já deu para perceber, LED é mais barato, laser é mais caro. São os dois tipos de componentes usados na transmissão. O circuito driver, ele tem a função de fornecer a corrente necessária para o emissor óptico poder operar. A modulação da fonte luminosa pode ser feita com sinais elétricos analógicos ou digitais. No receptor, eu tenho um equipamento chamado de fotodiodo. O receptor óptico é um dispositivo que detecta um sinal de luz no final da fibra e o converte em sinal elétrico para posterior processamento em dispositivo eletrônico específico. No receptor, o responsável pela detecção é esse fotodiodo e gera uma corrente proporcional à incidência de fótons. A corrente produzida é, em geral, tão pequena que é preciso uma amplificação dentro do próprio circuito interno do transmissor. Regeneradores. Em enlaces mais longos, devemos utilizar as estações de passagem e o equipamento repetidor óptico. A função principal, óbvio, é de regenerar o sinal óptico recebido de entrada e adequá-lo para a nova saída. Os regeneradores possuem componentes ativos, que são do tipo 3R, reamplificação, reformatação e retemporização. Esses três termos são importantes. Acopladores ópticos são dispositivos multiporta para combinar ou separar sinais luminosos. Eles são puramente ópticos, operando como guias de onda luminosa ou elementos de transmissão, reflexão e refração da luz. Não requerem alimentação externa, além do feixe luminoso, e não possuem nenhum dispositivo óptico ativo, como fotoemissores ou moduladores. Ele serve para separar ou dividir um sinal e ainda para combinar ou misturar dois ou mais sinais luminosos. Fazendo associação com o que vimos mais atrás, vemos que um acoplador óptico ele se presta nas comunicações através de fibra multimodo. Vários sinais e eu tenho que ter algum dispositivo capaz de fazer esse acoplamento de sinais distintos. Filtros ópticos são responsáveis pela remoção do comprimento de onda não desejados em um sinal óptico. Suas principais aplicações são em WDM, a multiplexação por comprimento de onda, amplificadores ópticos e sistemas de supervisão da fibra óptica. Amplificadores. Eles amplificam exclusivamente as radiações luminosas na forma de fótons. Sua finalidade básica é a de promover a amplificação óptica dos sinais entrantes de forma transparente, independente do tipo de modulação ou do protocolo utilizado. Como amplificador óptico, o sinal pode ser transmitido em distâncias muito maiores sem regeneradores. E WDM, que nós falamos, é a multiplexação em frequência, é a tecnologia onde os sinais que transportam informação em diferentes comprimentos de onda óptica são combinados no multiplexador e transportados por um único par de fibras, a fim de aumentar a capacidade de transmissão e, obviamente, usar a largura de banda da maneira mais adequada. O DWDM é uma variedade dessa multiplexação em que envolve diferentes comprimentos de onda. Ele é um avanço que representa o desenvolvimento de amplificadores ópticos que proporcionaram isso. Ele permite combinar até 64 canais na mesma fibra. Isso é bastante interessante. O CWDM ele é de baixo custo
e indicado para redes metropolitanas e redes de acesso. Ao utilizar esses dispositivos, devemos levar em conta os dois aspectos. Ele permite ampliação de um número reduzido de canais e são passivos, e além disso introduzem atenuações adicionais indesejáveis que podem inviabilizar até uma conexão. Então ele será de baixo custo, mas, claro, ele vai ter atenuações adicionais que podem gerar problemas nas suas conexões. As medidas óticas se referem a todos esses aspectos que estão aí listados, que se referem aos parâmetros da própria fibra, que dizem o diâmetro do núcleo, a abertura numérica, a atenuação, o perfil de refração, a dispersão cromática, a largura de banda, comprimento de onda de corte, as características geométricas daquela fibra, a atenuação do espectro de frequências e a tensão de ruptura, isso aí é resistência física mesmo. O teste de atenuação absoluta é determinar o quanto da potência ótica é perdida em determinado alcance. São executados por medidores de potência, Optical Power Meter, que funcionam pela injeção de luz numa fonte numa extremidade e a leitura feita na outra. Com esses equipamentos, podemos medir a atenuação total de uma fibra. Você injeta o sinal de um lado, mede do outro, você sabe a potência de saída e vê o quanto chegou, você consegue inferir o quanto ocorreu de atenuação. Testes analíticos são executados por equipamentos chamados OTDR, que ele se baseia na emissão de sinais de luz de curta duração e tem como princípio o efeito causado pelo espalhamento e por reflexão. Outro teste que é feito é a reflexão de Fresnel. Sabemos que ocorrem reflexões internas no núcleo e ao longo da trajetória e no fim da fibra, nos conectores, emendas e etc. Se a interface do conector for ideal, assim, a 90 graus do eixo, então o coeficiente não excederá 4%. O pulso de luz refletido e essa reflexão é conhecida como reflexão de Fresnel. Ao se detectar essa reflexão na tela do dispositivo, podemos calcular a distância daquele ponto onde está sendo feita a medida até o início da fibra, ou seja, do transmissor até o receptor. Usando a reflexão de Fresnel, a gente consegue descobrir a distância que está coberta naquele enlace. Retroespalhamento é onde feixes de luz viajam pelo núcleo, espalhados pelo material. Como consequência desses espalhamentos, ocorrerão perdas que incluem redução na amplitude do campo, guiado por mudanças na direção de propagação, são causadas pelo próprio material e por imperfeições no núcleo da fibra. As emendas são um capítulo bastante interessante das fibras. Para aceitação de emendas, o valor analisado é a média entre as medidas de atenuação feitas nos dois sentidos. Então você transmite de uma extremidade e recebe na outra, troca e testa novamente, a média das atenuações vai ser o valor para aceitação. Existe uma faixa de valores em que não é aceita a qualidade daquela emenda pelos erros que ela pode gerar. Emenda com ganho é que a fibra, após a emenda, pode ter mais retroespalhamento do que na saída. Aquela pode representar como a emenda representar como uma lente amplificadora. E nem sempre isso será desejável, é óbvio. Geradores óticos são equipamentos que fornecem um sinal óptico ajustável na sua saída. Clivador é o dispositivo para cortar a extremidade da fibra e poder torná-la lisa. E a máquina de polir, que após a conectorização dos cordões e cabos de fibra, é necessário realizar um polimento nas extremidades da fibra. Imaginem como realizar um polimento na extremidade de uma fibra que tem menos do que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, há que ser um equipamento com extrema precisão capaz de realizar essa tarefa.
Emendas por fusão são feitas elevando-se a temperatura das extremidades, normalmente um equipamento bastante caro, em que você coloca naquela superfície, é passado calor ali, através de descarga elétrica, para que seja feita a fusão da fibra. Alguns tipos de interferência que nós temos na fibra ótica, nós podemos citar aí atenuação, absorção, espalhamento, deformações mecânicas e dispersão. Então a fibra ótica também não está livre de interferências, diferente dos cabos metálicos, mas há interferência. Bom, chegamos então à parte da infraestrutura de suporte à rede sem fio. Não é estudar a rede sem fio, gente, é ver a estrutura de suporte e o que eu preciso ter na minha infraestrutura de redes para que eu possa ampliá-la usando canais de Wi-Fi. Bom, uma tecnologia que a gente pode citar é o PoE, Power over Ethernet. Um dos problemas que temos é que a gente tem que colocar normalmente os pontos de acesso em locais altos, próximos do teto, de corredores e etc. E não conseguimos, a gente consegue levar o cabo de rede que já passa próximo dali, mas às vezes não tem cabo de energia. Uma solução é o Power over Ethernet. No próprio cabo transmissor de dados, o cabo de par trançado, eu posso, através dele, trafegar energia elétrica. São adaptadores que permitem que isso aconteça. Outra é utilizar a tecnologia WDS, que também está presente, em que eu faço a distribuição da interconexão entre pontos de acesso, utilizando canais de rede Wi-Fi, utilizando canais de rede sem fio. O interessante é que neste tipo de conexão eu posso até usar antenas amplificadoras, desde que o meu AP possua esta funcionalidade aqui. Nem todos os pontos de acesso possuem o Wireless Distribution System. Quando eu quero interconectar pontos de acesso, eu faço ou a cabo ou usando esta tecnologia e eles vão falar entre si utilizando conexão sem fio. Bom, a atividade para essa nossa aula. A gente propõe que você assista os vídeos propostos no Aprenda Mais desta aula sobre funcionamento da fibra ótica e passo a passo para a fusão ótica. São dois vídeos bastante interessantes, que os endereços estão aí, são dois vídeos que estão publicados no YouTube. E a gente propõe que vocês assistam esses vídeos para entenderem melhor, para terem uma visão bastante interessante da fibra ótica, e então nós recomendamos que vocês assistam a estes dois vídeos, tá? Bem, meus caros, ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Até lá.